E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedores dos clubes, bem-vindos. Hoje eu estava conversando com um amigo meu palmeirense, ele falou assim para mim: vocês agora se contentam com pouco, hein? Ganharam do Timeco lá do Chile, então já comemorando o título, como se fosse um título. Eu falei para ele: tem razão, a Sul-Americana realmente é um torneio menor, né? Não é uma Libertadores, que já não é grande coisa, já não tá grande coisa. Eu tô falando em termos de nível, né? Mas eu falei, pô, se a gente antigamente, até pouco tempo atrás, nem Sul-Americana a gente comemorava, né? A gente nem chegava nas fases da Sul-Americana. É só lembrar a última contra o Lanús, lá que o São Paulo tomou 6 gols, acho que em 2 jogos, na época do Diniz, tomou 4 gols, 3 gols naquele 4-3, 4-4, sei lá quanto foi aquele jogo. Até pouco tempo a gente sofria nesses torneios menores. Então eu acho que, falei para ele, eu vou comemorar sim, comemorei, que ele falou que tinha visto o meu vídeo, né? Tá comemorando. Então eu falei, tô comemorando. Eu falei, temos alguma coisa em comum, nós, palmeirenses, e vocês são, nós São Paulinos e vocês palmeirenses. Vocês não ganharam nada também, até agora vocês não ganharam Libertadores, como o São Paulo não ganhou a Sul-Americana. Então estamos no mesmo nível, no mesmo, né, na mesma expectativa sem ganhar nada. Mas eu já vou falar mais sobre isso. Eu tô comemorando, você para mim, desculpa, eu tô comemorando a goleada de ontem, a estreia do Rodriguinho com gol, Moreira, a base, pezinho no chão, mas eu tô comemorando sim. Eu acho que é melhor a gente comemorar, por menor que seja a conquista, por menor que seja a vitória, do que ficar com raiva que não conquistou nada, que não ganhou nada, que se desclassificou das competições, não é? Eu penso assim, eu vou comemorar, tô feliz, fiquei contente de ter ido no estádio, fui dormir quase 3 horas da manhã que eu fiquei gravando a entrevista do Rogério Ceni, tô contente, vou comemorar. Eu acho que aos poucos você vai conseguindo resgatar a grandeza do São Paulo Futebol Clube. Não sei o que vai acontecer domingo, não sei o que vai acontecer na semana que vem contra o Palmeiras, não sei o que vai acontecer contra o Ceará. Então, mas viver o momento, aproveitar o momento como torcedor. E pelos comentários do vídeo eu vi que muita gente concordou comigo e tá nessa também. Você tá nessa também? Tá comemorando também? Tá feliz? Ou já tá pessimista, achando que domingo já vai tomar um sacode contra o Palmeiras não ganha? Eu tô vivendo o momento e ontem foi um momento muito bacana. 47 mil pessoas do Morumbi, uma goleada de 4-1 no torneio internacional, né, sul-americano. Para mim foi festa e vai a festa. Hoje foi dia de me exibir com a camisa do São Paulo, não estava com essa, estava com uma outra. E estou contente, estou feliz. Vou aproveitar como torcedor, né? Porque lembrando sempre esse canal de torcedor. Falando em torcedor, deixa eu falar do Speech, o joguinho lá de Futebol Manager, para você se divertir com os seus amigos. Meu, eu perdi o fôlego só nesse começo aqui. Pera, calma. A tosse está melhorando, hein? O Speech, o Futebol Manager, você baixa no primeiro link da descrição, você clica, baixa totalmente de graça, aí você monta o seu time, junto com seus amigos, escolhe um campeonato, monta seu time. E aí, por rodada, sai o campeão da rodada. Então, uma maneira de você se divertir como torcedor, quem gosta de futebol, uma maneira de se divertir, lembrando sempre que o Speech é um jogo totalmente de grátis. Eu gosto sempre de frisar que você pode se divertir, passar seu tempo curtindo o futebol, esporte que a gente ama, e sem gastar um centavo, que para mim é muito importante. Bom, falando sobre a repercussão do jogo de ontem, saiu na imprensa, a imprensa chilena repercutiu muito. Uma derrota, eles usaram as palavras assim: derrota dolorosa, derrota amarga, mesmo que eles considerassem que a Universidade Católica estava em busca de um milagre. Os 4 gols não foram encarados com naturalidade, eles ficaram bem envergonhados. Outros termos usados: futebol de péssimo nível apresentado pela Universidade Católica e fracasso internacional. Por essas e outras que eu acho legal você comemorar assim, mesmo que seja um torneio menor do que a Libertadores. Repercutiu, as 2 goleadas, 8 gols em 2 jogos, em cima de uma equipe que tem tradição, não é uma equipe qualquer, e por isso que eu vou comemorar assim. O Rogério Ceni, na entrevista coletiva, valorizou bastante a vitória e falou sobre um assunto importante que eu achei, uma entrevista de quase meia hora, foi perguntado sobre priorizar a Sula. E aí ele falou assim, até o dia 18, que é a janela de transferência, eu quero estar vivo nas 3 competições. Então vai depender do que acontecer contra o Palmeiras na semana que vem, porque ele falou, o planejamento vai depender muito do que acontecer na Copa do Brasil na semana que vem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a grana que está entrando para o São Paulo, com o Sara, tem o Morato também, e se eu vou fazer umas perguntas para você, quero muito saber a sua opinião sobre reforços e sobre Rigoni, e aí, só porque eu falei que a tosse está melhorando, sobre o Rodriguinho e sobre o Moreira, ele falou mais ou menos aquilo que eu tinha falado no vídeo, no pós-jogo. Calma, pés no chão. Hoje eu já vi a imprensa exaltando, parte da imprensa, né? Não gosto de generalizar. Ai, o craque, ai, a joia, ai, maravilha, ai, que precisou de
13 minutos para mostrar o talento. Calma, calma, já falei, calma. Esses meninos, a grande maioria, são muito paparicados, eles são mimados, isso aí sobe na cabeça muito rápido. Não estou dizendo que seja o caso do Rodriguinho e do Moreira, mas é sempre bom a gente ter pés no chão. E o Rogério Ceni falou que esses meninos não estão prontos, aquilo que a gente conversou no vídeo ontem. Então ele falou, a gente não é para colocar o moleque já para resolver o problema. Eu já vi um amigo meu falando, já tem que jogar no lugar do Igor Gomes. Não é assim. Senão vai acontecer exatamente o que o Rogério falou, vai queimar etapas. Esses meninos não podem queimar etapas. Primeiro, eu acho que não tem que mimar, não tem que paparicar, tem muito a provar, não ganhou nada, fez um jogo, beleza. Isso é um ponto. Só que eu sei que no São Paulo isso não acontece. Eles já são paparicados, já são mimados. Mas o Rogério Ceni falou, gostei da postura dele. Falou, cuidado para não queimar etapas. Não é para entrar amanhã e resolver. O Rogério Ceni até falou assim: quem sabe no Campeonato Paulista do ano que vem eles começam jogando, eles têm mais, né, para ganhar experiência. Esse trabalho não é porque o menino é mimado ou paparicado, é porque a cabeça deles não está pronta. Os meninos têm 18 anos, não tem uma estrutura emocional para aguentar ou ser colocado como protagonista. Você vê o que acontece com alguns jogadores do São Paulo aí, inclusive o Sara, para mim, na minha opinião, que foi colocado num patamar de protagonista sem estar pronto. Ele não é protagonista ainda. Ele é um bom jogador, mas que não é protagonista. Então o Rogério Ceni falou, gostei dessa postura dele, pés no chão, não vão resolver, não é o titular, calma. Isso aí tem que ser muito bem trabalhado com a cabeça desses moleques. E eu fico tranquilo em relação ao Rogério Ceni, que tem essa percepção, porque pelo que ele já errou, né? Ele já cometeu erros com outros jogadores mais novos que ele foi obrigado a colocar no time quando o Leco, sem caneco, ferrou com ele e vendendo os jogadores. O Brenner foi um exemplo de que pulou etapas. Lembra que o Brenner fazia jogo, era substituído, chorava no banco? Porque não estava pronto, foi queimando etapas, não fez o último ano da base. É bom ter cuidado com esses meninos para que eles cresçam não só em relação ao futebol, mas cresçam também com a cabeça boa. Essa é a minha opinião. O Morato, lá o zagueiro que saiu do São Paulo em... Quando foi? Ai, não lembro. Acho que foi em 2000, acho que no passado, não foi? O Benfica tem uma proposta de 10 milhões de euros por ele, equivalente a 54 milhões de reais. Ele deixou o São Paulo com 18 anos, foi para Portugal. Na época, ele custou 7 milhões e meio de euros. O Benfica comprou 85% dos direitos. E até pouco tempo o Benfica queria pegar todos os direitos dele, os 15% que faltam para que o São Paulo ainda tem direito. Se essa transferência sair mais ou menos nesse valor, o São Paulo pode receber, além dos 15%, mais um mecanismo de solidariedade da FIFA. Então precisa ver direitinho os valores, quanto dá essa conta. Eu estou de olho e vou passando para vocês, porque agora todo o dinheiro que entra é importante. O Sara deve assinar mesmo com o Norwich, o time da segunda divisão da Inglaterra. Os valores aí de metas, que não são tão complicados assim, podem chegar a 70 milhões. Tá tudo certo com o São Paulo, com o jogador, ele deve ficar mais umas 3 semanas no Brasil. E foi importantíssimo vender o Sara, eu considero uma ótima venda, porque é o seguinte, para o mercado europeu, o Sara está com 23 anos. Para o mercado europeu, ele já está ficando velho. Os clubes europeus investem pesado em jogadores mais novos. O Sara, com 23 anos, está no limite dessa idade. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, foi um excelente negócio. A venda por 70, pode gerar até 70 milhões para o São Paulo. O Sara, acho que também está feliz de disputar mesmo a segunda divisão, mas está na Europa, que é o sonho dele, e compensa o São Paulo por todo o investimento que o São Paulo fez nele. Eu acho o Sara um bom jogador, não é nenhum gênio, não é nenhum deus da bola, foi alçado como protagonista num time que não tem jogador, que tem que se buscar na base os protagonistas que não estão prontos ainda para ser protagonista, mas eu acredito numa carreira de sucesso do Sara. Não sei se ele vai ser um jogador espetacular, maravilhoso, sinceramente não sei, porque ele é muito novo ainda, mesmo com 23 anos. Mas eu acho que essa venda foi muito boa para o São Paulo, principalmente de um jogador recém-operado, que nem era esperança de ser vendido. E aí, com essa meta, essa venda do Sara, o São Paulo se aproxima da meta de 142 milhões de reais previstas no orçamento desse ano para venda de jogador. Até agora o São Paulo vendeu 44 milhões, jogadores como Volpe, Tietê, Jean, Marquinhos, e aí sobra para o último trimestre vender 40 milhões. Só que aí o que acontece? Tem o Antony ainda. Além de ter o Antony, que o São Paulo pode pegar uma bolada entre 40 e 50 milhões, dependendo do valor da transferência, além dessa bolada que já bateria a meta, ainda teria uma possível venda do Nestor, agora na janela, uma possível venda do Wellington na janela, uma possível venda do Igor Gomes na janela. E aí, somando tudo isso, somando essas vendas, o São Paulo bate a meta fácil
dos 142 milhões, a meta prevista no orçamento desse ano. E aí eu pergunto para você o seguinte: vai contratar? Vai, né? Porque o Rogério Ceni, inclusive, na entrevista coletiva de ontem, falou precisa usar essa grana para repor peças. Mesmo que o Sara, o Rogério Ceni falou, que não seja necessariamente que precise atrás de um substituto para o Sara, porque ele acha que o São Paulo tem vários jogadores de meio de campo que podem fazer a função do Sara, inclusive o próprio Patrick, que deu entrevista ao lado do Rogério Ceni. E aí, eu, sinceramente, eu acho que a primeira coisa que eu faria é trazer um goleiro de peso, investiria num goleiro de peso. Não acredito que o São Paulo vai fazer isso. Se trouxer, vai trazer um para ser reserva do Jandrei. Eu contrataria um meia de criação, mas também o São Paulo não vai contratar, porque o próprio Rogério Ceni falou do Rodriguinho. É o meia clássico, beleza, mas na base ele é o meia clássico, mas aqui ele vai ter que aprender a marcar o primeiro volante, o segundo volante. O São Paulo não vai atrás de um meia. E eu também iria atrás de um atacante de ponta, pelo menos 2 atacantes bons de ponta, para satisfazer o Rogério Ceni no esquema que ele joga. Eu acho que o São Paulo vai usar isso para pagar algumas dívidas, espero que estejam quitados já os salários e direitos de imagem dos jogadores, mas eu tenho certeza que não vai trazer um goleiro de ponta, tenho certeza que não vai trazer um meia de criação de ponta, até porque é difícil no mercado, deve ir atrás de um zagueiro, de um volante e de um atacante que ainda sirva como referência dentro da área. E aí ainda tem uma expectativa da venda do Rigoni. O Rigoni foi comprado pelo São Paulo do Elche por 22,6 milhões. O São Paulo quer pelo menos recuperar esse dinheiro. E aí a proposta do tal do time da MLS, lá que nem foi divulgado, seria perto disso, perto de 22 milhões. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você venderia o Rigoni agora por esse valor para ficar no 0-0? Para o São Paulo não ter lucro, porque pagou a mesma coisa por ele? Você venderia, abriria a mão de jogador como o Rigoni? Eu não abriria. Sabe por que eu não abriria a mão? Pelo seguinte: Barolo, mas o Rigoni tá numa fase lazarenta de ruim, o Rigoni não tá jogando nada, desde que o Crespo saiu, beleza, concordo com você inteiramente, às vezes eu acho que ele entra até com uma nhaca, mas ele já mostrou que ele tem capacidade, o Rigoni. Ele não é um pereba que a gente tá esperando um dia acordar bom da cabeça e jogar bem. Ele já provou que ele é capaz. Ele já provou que ele tem condições de jogar no São Paulo. E o Rogério Ceni elogiou, disse mais uma vez que ele é um cara ótimo para lidar e tal, e que ainda acredita nele. Eu, sinceramente, não venderia o Rigoni, ainda mais por essa grana para ficar no 0-0. Mas é só a minha opinião, quero muito saber a sua. Vamos deixar, estou aqui com o login da Up Sportsbet para você usar o seu QR Code, sua câmera do seu celular, se você estiver vendo pelo computador. Se não, se você estiver no celular, tá no primeiro comentário fixado, você clica, faça suas apostas. Amanhã eu volto meio-dia, tá? Amanhã o vídeo vai ser meio-dia, a gente faz já o nosso pré-jogo, o Atlético deve ganhar uns reforços aí, contra nós é sempre assim. E a gente faz o pré-jogo amanhã, meio-dia, tá bom? E aí no domingo, como tem jogo, a gente faz o comentando comentários que o pessoal gostou, a gente volta com esse quadro. Todo dia de jogo vamos fazer isso, tá? Momento Maguila, rapidamente, um abraço para o Bruno, para o Tomás e para o Arthur, são de Paulínia, em São Paulo. Para o Lucas Davi, lá do Distrito Federal. Edmilson Júnior e para o filho Pedro Arthur, de Manaus. E para o Eduardo Módulo, de Tietê, em São Paulo. Fiquem com Deus, vejo vocês amanhã. Se inscreva no canal, deixe seu like, aquela camisa, as 2 blusas de frio ali, eles vão de presente quando a gente chegar a 450 mil inscritos. Presente da São Paulo Mania do Alfa Shopping. E na descrição do vídeo tem o link, o WhatsApp. Nossa, perdi o fôlego mesmo. Hoje eu estava empolgado. Fiquem com Deus. Aqui vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.